Boa Oi, tarde, Amália. tudo bem? Amália, eu quero, primeira coisa, te agradecer por você estar aqui palestrando no nosso Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares, nosso segundo Congresso Brasileiro, né? Você esteve no primeiro também, foi muito legal. E estamos aqui no segundo Congresso, né? Ouvindo você, né? Porque você, além de ter feito o nosso curso de pós-graduação na PUC, né? Você se mostrou uma aluna extraordinária, né? Você, além do seu interesse, você na sua formação de dentista, né? Você se interessou pelo assunto alimentação, como que as pessoas comem, por que elas comem, e mais, você foi mais fundo ainda, porque você fez uma pesquisa de campo e desenvolveu uma nova tecnologia odontológica que você vai nos contar aqui na palestra de hoje, né? Mostrando a sua grande capacidade. Amália, eu, como seu professor, tenho uma profunda admiração pela, pela sua carreira e pela sua inteligência, pela sua iniciativa, pela sua criatividade, pela sua organização. Obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade, é uma grande honra estar aqui falando. Então, eu vou começar. Eu vim, Isso. como você falou mesmo, eu vim aqui falar sobre uma inovação para auxiliar no tratamento do comportamento alimentar. Trata-se de uma contribuição da odontologia, da ciência odontológica, para auxiliar nesse problema crescente da obesidade. Isso. Atualmente são poucos discutidos e divulgados os recursos odontológicos, né, que possíveis de auxiliar esse problema da pandemia, partindo do princípio que a cavidade bucal é a porção inicial do tubo digestivo, é a única parte desse tubo digestivo que a gente tem pleno acesso consciente, possibilidade de alteração voluntária do processamento alimentar. Além disso, a cavidade bucal ela está repleta de receptores de sabor que podem desencadear poderosas recompensas hedônicas através da sinalização dopaminérgica, e essa que pode ser um dos grandes fatores para o desenvolvimento da compulsão. A compulsão alimentar é um distúrbio onde pressupõe-se a perda de controle sobre o comportamento. A compulsão alimentar já é caracterizada por hiperalimentação em curto espaço de tempo, seguido das sensações de culpa e perda de controle. Pode ser considerada a principal causa do desenvolvimento da obesidade, do ganho de peso. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde recomenda, durante o percurso da doença, o MC30, recomenda-se a prescrição de dietas, exercícios físicos, a partir do 30, a adoção de medicamentos, e a partir do 35, a bariátrica. No caso, a bariátrica apresenta ótimos resultados, mas é um recurso assim, tardio. Aqueles pacientes que já se encontram em fase, vamos dizer, terminal da doença. Isso seria evitável se a gente conseguisse uns resultados mais efetivos nessas fases precoces da doença. Antes de atingir esse MC35, essa indicação bariátrica, né, eles correm um grande risco de ter um aumento progressivo de peso. Por quê? Porque eles têm pouco acesso consciente ao seu comportamento, justamente por causa dessa compulsão. Então, fica difícil deles aderirem totalmente ao tratamento. Os índices de falha podem ser grandes. Então, a gente vê esse progresso, é uma área que fica um pouco descoberta. Então, a gente, pensando nisso, a gente começou a imaginar como que seria um recurso não cirúrgico, não medicamentoso, não invasivo, totalmente reversível, que fosse capaz de, além de gerar saciedade, ainda impedir essa crise compulsiva de forma efetiva, enquanto esses tratamentos têm efeitos. Porque até que a gente faça um trabalho para que esse paciente consiga controlar efetivamente o seu comportamento alimentar, ele passa por grandes desafios por essa questão da compulsão. Alguns, às vezes, nem chegam a esse ponto e tem que se submeter à bariátrica e tudo. Então, foi assim que nós criamos o Dioral, que trata-se de uma prótese fixa nos dentes superiores, junto ao céu da boca, junto ao palato, que ocupa esse espaço bucal livre. Eu já vou mostrar umas imagens. Ocupa esse espaço livre, força a redução das porções ingeridas,
lentifica a mastigação e, além de tudo, ele promove consciência oral através de mecânica externa. A presença desse dispositivo na boca obriga o paciente a voltar a atenção para essa boca. Então, durante esse período que ele está se tratando, ele é compatível com todos os tratamentos existentes. O paciente está sendo tratado e ele ainda não puder controlar essa crise compulsiva, ele vai ter o dioral ali para poder auxiliar de forma totalmente reversível. Eu vou projetar aqui umas imagens. Bom. Sim, esse é o modelo. Você vê que ele ocupa o céu da boca. Publicamos o primeiro artigo no final de 2020, onde nós pegamos um grupo de pacientes desde o início do desenvolvimento do design do dispositivo, que foi entre os anos de 2013 e 2018. Um estudo inicial para a gente poder ver os resultados desse tratamento com o dioral. Esse estudo, eu vou disponibilizar ele, no final eu vou explicar onde é que ele está, tá? Para quem tiver mais interesse, eu vou falar assim, sucintamente sobre o que nós chegamos à conclusão, né? Cada paciente, os pré-requisitos para a instalação deles são pelo menos 12 dentes em cada arcada, em plena função mastigatória, em plena função oclusal, uma higiene bucal perfeita, sem cáries, livre de ulcerações. Mesmo que o paciente venha com isso, a gente pode reverter qualquer um desses efeitos. Tá? Então, eram pacientes que toparam se submeter ao tratamento no início. Foi recomendado um mínimo de 6 meses para consolidação dos hábitos. Recomendado também um acompanhamento médico, psicológico e nutricional. Ele não é, em hipótese alguma, instalado antes de que o paciente tenha um laudo de uma equipe multidisciplinar, totalmente indispensável. Mas desses pacientes, não foram todos que seguiram a orientação do estudo, apenas 2, mas mesmo assim nós tivemos uns resultados bem interessantes. Todos os pacientes perderam peso, tá? Entre 1 e 35 quilos. Nós tivemos uma média desses 6 meses que a gente recomenda, nós tivemos uma média de 125,8 dias de uso, em média. Então, agora sim. Nós tivemos como resultados, né, desse estudo inicial, uma perda de peso mensal por gênero. Os homens perderam 3,3 quilos ao mês, as mulheres 1,52 e uma média de 2,41. Agora, a perda de peso mensal, nós separamos também em grupos de IMC, grau 2, foi 1,86 quilos, grau 1, 2,4 quilos, e grau 3, 2,92 quilos ao mês de perda de peso. Sendo assim, nenhum paciente apresentou nenhuma intercorrência grave que ameaçasse a vida, nem a integridade estrutural da boca, nenhuma sequela foi apresentada. Em síntese, né, o que a Amália está nos explicando, e eu fui um dos orientadores do trabalho de conclusão de curso, da pesquisa que ela fez com esse equipamento, é que se trata de uma prótese fixa intraoral, tá? É uma prótese mais ou menos do tamanho de uma moeda grande, uma moeda de R$1, mais ou menos, a prótese, tá? De material de silicone, bem anatômico, e esse aparelho, então, fica fixado no céu da boca, né? Através de amarrações que ficam nos molares superiores. E esse processo, então, diminui a cavidade oral, limitando, obrigando o paciente a mastigar mais demoradamente para que, então, possa engolir os alimentos, né? Então, essa é uma característica dessa prótese de oral desenvolvida pela nossa aluna, a Amália, né? As características que são muito interessantes, né, é que essa prótese de oral ela pode ser um instrumento pré-cirurgia bariátrica, destinado para os pacientes com maior índice de massa corpórea, maior peso, né? E também é destinado para os pacientes que têm uma característica do comer compulsivo, né? Porque à medida
em que a prótese lentifica obrigatoriamente a degustação dos alimentos, tá? Maior tempo, o tempo maior do alimento fica em contato com a língua e, desta maneira, sinaliza para o sistema nervoso central, ativando os núcleos da saciedade, né? Então, a questão da lentificação da alimentação, ela é primordial para dar mais estímulos aos núcleos sacetógenos, né? E, desta maneira, então, propicia a redução do peso do paciente, né? Então, esse mecanismo de uma obstrução na arcada dentária, fazendo que lentifique a degustação, aumente o tempo de alimentação na cavidade oral, aumenta a sinalização dos sabores entre a língua e o sistema nervoso central, leva, então, uma saciedade precoce e fazendo com que o paciente que tem uma compulsão alimentar interrompa o seu processo compulsivo de comer, ou pelo menos ele diminua. E, à medida em que o paciente usa mais tempo essa prótese, ele também vai adquirindo uma nova memória da mastigação, uma nova memória do limite da compulsão, reduzindo, então, o peso do paciente. É uma prótese muito interessante. Então, ainda detalhando um pouquinho mais essa questão da prótese de oral que a Amália desenvolveu, nós já tínhamos na história da odontologia outros modelos de prótese, próteses móveis, né? Mas a Amália, nessa pesquisa de desenvolvimento, ela traz, então, essa característica de ser uma prótese odontológica fixa, né? O que dá mais efetividade aos objetivos bariátricos. Agora, a Amália voltou aqui conosco. Assim que a gente coloca, assim que ele é instalado na boca, os efeitos esperados imediatamente são hipersalivação e leve alteração na fala, tá? Que pode ser revertido depois de uma semana. Algum tipo de nervoso em algum momento. Eu vou passar para vocês um videozinho com o paciente, com o relato do paciente que usou esse dispositivo do primeiro ao 20º dia. É um videozinho de 10 minutos. Eu acho interessante para poder ver até essa questão da fala e tudo. Boa noite, Amália. Primeiro dia do um aparelho de oral. Quanto à comida, eu já não realmente coloquei já pouca coisa no prato na hora do almoço e foi muito mais lento. Realmente é muito diferente na hora que você engole, é diferente. Mas, enfim, eu passei pelo primeiro dia, foi tudo bem, estou muito entusiasmado, acho que é uma boa solução, sim. Consegui comer uma fruta depois, à noite consegui comer um empadão do fios de ovos, que eu achei que nunca mais fosse comer. Mas eu comi, assim, só para ver, e também foi minha última refeição. Boa noite, Amália, segundo dia. É um pouco mais difícil, né, a adaptação. A fala eu já consigo melhorar quando eu quero, né? Assim, é só realmente fazer um movimento certo que não atrapalha. Mas a alimentação, ela... Não que eu precise mastigar o alimento mais vezes, não, né? Qualquer porção, ela agarra em cima do aparelho, entre o aparelho e o céu da boca. E isso dá muito nervoso. Então, assim, qualquer coisa que eu como, eu vou e limpo. Então,
Hoje eu devo ter comido pelo menos 60% a menos do que eu comeria normalmente. Eu acho que essa realmente é a função do aparelho, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá joia? Tamo firme. Beijão. Terceiro dia com o aparelho e eu vou falar um pouco mais sobre o que eu sinto quando eu tô comendo, como você pediu no vídeo anterior. Então, ontem eu fui num jantar e é impossível continuar até conversando mesmo depois que você come. Porque por mais que você mastigue muito, na hora que vai engolir, o alimento cola entre o aparelho e o céu da boca. Aí eu vou ao banheiro, faço um gargarejo, limpo e depois eu consigo conversar. Se eu não fizer esse procedimento, a minha língua ela encosta o tempo inteiro no aparelho e minha voz sai muito confusa. O que tem acontecido? Eu tenho evitado, assim, se de manhã eu faço um trabalho social numa escolinha de evangelização. A gente serve de manhã um leite e um pão. Eu sempre tomo café com eles lá. E nesse sábado eu não comi o pão, porque não tinha condição. E ia sujar totalmente a minha boca. Quanto ao paladar, em relação à cerveja, o vinho, ele altera um pouco. A vodka também, eu tomei hoje. Ele altera, então faz com que eu tome a bebida mais devagar. Isso aí eu achei uma vantagem. Em relação à comida também é uma vantagem, porque eu tenho que mastigar mais mesmo. E eu já como sabendo que eu tenho que levantar e limpar. Então, é isso aí. Ele é um corretivo em relação a isso. Quarto dia hoje com o aparelho e nada demais para observar não. Quinto dia, né, com o aparelho e aconteceu agora à noite uma coisa que nunca tinha acontecido. Não sei se porque eu tô um pouco resfriado e se tá acumulando um pouco de secreção no aparelho, me deu um pouco de aflição de estar com ele, sabe? Geralmente esse horário eu já tô relaxado, eu nunca tive dificuldade para dormir, mas hoje eu senti uma aflição mesmo, assim. Tive que meio que pedir a Deus mesmo que me desse uma paciência, sabe? E fiquei um pouco irritado mesmo. Você tinha mencionado isso, que teriam alguns dias de que eu ficaria um pouco mais nervoso, né? Então eu acho que foi hoje, mas estou de boa, tô tentando me controlar, ficando bem tranquilo mesmo, mas foi a primeira vez que bateu mesmo essa aflição. Oi Amália, bom dia. Hoje estamos no 13º dia com o aparelho, uma perda de peso significativa, em torno de 3 quilos, e quero falar de alguns pontos com você. No início, quando a gente começa, a gente tem realmente a necessidade de mastigar mais para poder engolir o alimento, e isso faz com que a gente melhore a saciedade, né? O cérebro tem tempo de absorver a resposta, né? De que a comida chegou no estômago e envia mensagem, então a gente acaba comendo menos. Mas com o tempo o organismo vai acostumando, então nós já fizemos um acréscimo no aparelho e esse acréscimo amanhã faz uma semana. Eu falo para você com muita sinceridade que o meu organismo já também está se adaptando a esse aditivo que nós fizemos. O meu paladar, ele continua praticamente o mesmo, ele muda muito quando eu consumo álcool.
O álcool intensifica muito o sabor com o contato agora, porque ele parece que ele fica mais tempo dentro da boca para poder ser quando eu consumo álcool. O álcool intensifica muito o sabor com o contato agora, porque ele parece que ele fica mais tempo dentro da boca para poder ser engolido. Então, em relação ao paladar, o que eu posso te dizer que com as bebidas alcoólicas eu senti uma alteração muito grande. Isso tudo faz com que o nosso humor altere bastante. Eu normalmente já sou um cara bem-humorado, de bem com a vida e eu não tenho não fico deprimido por estar usando não. Eu me viro, né? Eu não deixo de ter minha vida social, já te falei os mecanismos que eu uso até para limpar o aparelho. Então isso, o meu humor, ele tem alterado um pouco na hora de dormir. Eu tenho sentido uma agonia, uma aflição, uma vontade de tirar o aparelho mesmo, mas muito por conta de estar resfriado. Então, assim, se eu já tô com o nariz entupido e com a boca com o aparelho que enche, vamos supor, 35% dela, imagina o sufoco que dá isso, né? Então, meu humor às vezes se altera em relação a isso. Mas estamos firmes, vamos continuar. Semana que vem vocês dão uma olhada de novo. O que tiver que alterar, a gente altera. E dizer que eu realmente agora eu entendo a função do aparelho, sabe? Primeira coisa, a gente tem que querer emagrecer, querer mudar de hábito. O aparelho nada mais é um lembrete a isso. Porque no início a gente tem a compulsão ainda, a compulsão muito agressiva, e a gente vai adquirindo realmente essa consciência. Pô, não vai, você está em crise, coma menos, levanta, vai limpar seu aparelho. Isso já te tira daquele ambiente, daquela situação de compulsão. E dá tempo de você se perguntar, você quer realmente comer mais? Você tem necessidade? O que você comeu não te satisfez realmente? Então eu estou hoje particularmente assim bem feliz com os resultados, sabe? Então assim, chegar aos 105 hoje no 20º dia, isso significa um emagrecimento de 4 quilos, né? O paciente, eu resumi, né, todo o relato dele, ele acabou ficando 180 dias certinho, ao recomendado. Entre altos e baixos, ele perdeu 10,1 quilos nesse período. Aí ele foi um paciente que não aderiu, ele foi aderir ao tratamento multidisciplinar muito tardiamente, depois de 3 meses de uso, né? Então, assim, mas mesmo assim ele conseguiu perder esses 10,1 quilos. E você mostrou muito bem que essa questão aí desse aparelho bariátrico, né? Essa prótese bariátrica, né? Ajudou esse paciente a reduzir o peso, né? Agora, Amália, eu queria que você nos contasse um pouquinho qual é o perfil do paciente para usar essa prótese bariátrica. Qual é o perfil? Quais são as características de eleição para esse tipo de tratamento? Bom, em primeiro lugar, esse paciente tem que ter o IMC abaixo de 35. Ele não é indicado para os pacientes que já sejam elegíveis à bariátrica, porque já são pacientes terminais. Ele pode ser usado pós-bariátrica, ele pode ser associado ao balão endogástrico, mas pacientes com abaixo desse IMC, pacientes que tenham problemas de relacionamento com a comida, que a gente já sejam diagnosticados com compulsão alimentar mesmo, aqueles que querem sair dessa dieta restritiva, né? Porque o dioral, na verdade, ele não é baseado em restrição alimentar, mas sim na quantidade. Gente que já fez muitos tratamentos para emagrecer, que nada dá certo. Então, ele pode ser uma nova abordagem para esses pacientes muito resistentes aos tratamentos. O paciente vai ter que ter 12 dentes por arcada, a oclusão tem que estar perfeita, ou seja, uma mastigação boa, livre de dores, todas essas características, elas podem ser resolvidas com tratamento prévio, se for o caso. A mastigação, ela deve ser bem eficiente.
ele não atrapalha mastigar. Então, se o paciente já tiver aspectos bucais que levem à compulsão, que é uma mastigação deteriorada, então não faz sentido nenhum a gente botar mais uma coisa ali. Então, o princípio é esse. E ele quase não tem contraindicação, quase não tem efeito colateral. Os efeitos, igual eu já disse no início, o paciente não precisa nem de anestesia, ele chega no consultório, instala o dispositivo, é uma consulta rápida, coisa de 10, 15 minutos. Ele já é liberado sem anestesia, sem nada, não, é indolor, ele já é liberado para suas atividades normais. Ele pode sair, comer e trabalhar, não tem período de adaptação. A gente recomenda sempre uma alimentação sólida, claro que é feita pelo nutricionista, porque antes da instalação do dispositivo, ele vai ter que passar por um laudo médico, um laudo psicológico e um acompanhamento nutricional que não deve compensar a dificuldade do dispositivo. Então, a gente recomenda uma dieta sólida, só é proibida, as únicas coisas proibidas são os alimentos líquidos, endossados, pastosos, que dispensem mastigação, porque senão não faz sentido, né? O paciente não pode sair de lá, porque está com dificuldade de comer sopa. A ideia é que o paciente não se adapte ao dispositivo. Não é para acontecer uma adaptação, justamente para que ele possa voltar essa atenção para a boca, a alimentação com consciência plena. Se o dispositivo ele começa a se adaptar, por isso que é importante o acompanhamento, a equipe sinaliza e a gente consegue fazer upgrades no dispositivo. Porque nesse estudo a gente observou que os pacientes eles fazem uma adaptação muito rápida ao que põe na boca, ao que dificulta. Então, a gente vai acompanhando isso, a gente pode fazer upgrades de acordo com a necessidade. Tá? Ele é individual, né? Então a gente vai fazer o acompanhamento, faz o contato. Se vier da equipe, a gente já encaminha diretamente para a consulta odontológica e dessa consulta vamos fazer exames periapicais completos, avaliar essa boca, se a mastigação está ok. A partir daí, faça o escaneamento dessa boca. Esse arquivo é enviado para o nosso laboratório e logo volta o dispositivo feito sob medida, que vai ser instalado fixo na boca. E assim que ele é instalado e fixo na boca, o paciente é liberado para a equipe multidisciplinar e vai retornar ao consultório, dependendo do caso, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, para a gente verificar se está tudo funcionando normalmente, fazer uma limpeza profunda. Nessa consulta de instalação, nós fazemos também uma orientação contra a higiene, que é uma higiene especial, não sei se vocês viram o paciente falando. Então, essa higienização do dispositivo, ela é feita com um aparelho chamado Waterpik, eu não sei se vocês conhecem, é um jato de água, tá? Porque para que não haja sequelas, essa manutenção tem que ser feita, tá? Para que tenha garantia de que não haja nenhuma sequela, perda de dente, nada. Então, é uma manutenção no consultório e essa higienização perfeita. Isso também contribui para o efeito do dispositivo. Eu considero que todos os efeitos colaterais dele acabam contribuindo para desestimular a alimentação sólida. Então, o que ele faz é isso, desestimular a alimentação sólida. Caso o paciente venha por si só, sem uma indicação de equipe, ele chega, a gente já encaminha, né? Já encaminha para o Isidoro, já encaminha para o psicólogo, para o nutricionista, que já da rede, que já esteja acostumado. E é assim que funciona. Isso mesmo, Amália. Você acha que essa prótese oral ela é um instrumento protético que ela antecede a cirurgia bariátrica, né? Quer dizer, exatamente para não deixar o paciente progredir na gravidade da necessidade da cirurgia bariátrica, né? Quer dizer, seria um caminho intermediário ali entre já uma obesidade se tornando grave, né? Mas ainda não chegou ao ponto de uma cirurgia bariátrica. Exatamente esse intervalo seria o momento certo dessa prótese? Seria isso? Sim, eu até considero que essa prótese ela não trata o peso do paciente, né? A perda de peso seria uma consequência. O que ela trata, na verdade, é esse comportamento alimentar, é a questão da compulsão. Então, se o paciente até passou pela bariátrica, mas continua compulsivo, se o paciente ainda não está com peso muito alto, né? Por que não tratar esse paciente se a gente já está vendo que a cabeça dele já está com problema de comportamento?
A gente vê muita gente que ainda não está no ponto nem de tomar medicação, ainda não está com MC30, mas já está se sacrificando muito, fazendo muita dieta, muita compensação. Então, ele pode entrar aí como uma outra abordagem, não a abordagem do peso, mas a abordagem do comportamento. Sim. Agora, nesse tempo que você ficou um pouquinho fora do ar, eu fiz umas explicações para o nosso congressista entre a relação da lentificação da alimentação na cavidade oral e a saciedade cerebral. É isso mesmo? Qual é a experiência prática dessa? O paciente que tem essa lentificação oral devido ao uso da prótese, ele também tem uma saciedade reduzida, ele fica uma saciedade mais rápido do que sem a prótese, é isso? Então, tem vários efeitos, né? A questão da presença dele na boca, ele pressiona um pouco, ele encosta no palato, e essa presença dele encostada no palato, ele dá um efeito de saciedade. A nossa pesquisa, os pacientes, quando eles tiram o dispositivo, eles sentem uma certa insegurança, porque a presença dele na boca dá essa saciedade por causa do contato com a mucosa do palato. Ele dá saciedade por causa dessa hipersalivação. Tem muito paciente que tem, a gente fala, né, tem a fome do estômago, tem a fome da boca cheia, né? Eles têm essa característica. Aqueles que têm aquela fome da boca cheia, eles ficam assim saciados, aquilo na boca, né? E outra coisa, o estímulo das estruturas bucais, tanto onde ficam os dentes, né, o ligamento periodontal, a questão do toque dos dentes, ela ativa as áreas de saciedade cerebral. A questão da particulação dos alimentos, porque eles vão ficar ali, a língua, ela lentifica a mastigação, porque ele muda a dinâmica mastigatória. Então, quando ele fica ali passando muito tempo com aquela comida, até que ele consiga engolir, ela vai aderindo mais quantidade de líquidos. Então, o bolo alimentar vai ficar mais volumoso e dá mais saciedade estomacal também, porque a pessoa vai... E a própria questão dos receptores de paladar, porque aquela comida vai ficar passando ali, né? Então, ela vai dar mais também a saciedade da questão da sinalização dopaminérgica, dos sabores, porque eu acredito que seja um dos grandes responsáveis, né? Pela escolha alimentar, até pela motivação da comida. É esse prazer que ela desperta. Acaba que a boca é outro lugar do tubo que tem essa sinalização dopaminérgica, né? Agora, Amália, e a perda de peso ao longo do tempo? Esse paciente que você elegeu aqui, que foi o que apresentou melhores resultados, né? Ele conseguiu manter a perda de peso prolongado. Ele está usando até hoje a prótese, ou ele tirou a prótese e ganhou peso? Como é que é a história de longo prazo desse paciente que você nos mostrou? Esse paciente, na verdade, não foi o melhor resultado. Esse é o que eu tenho esse relato. Eu vou falar dele e vou falar do melhor resultado. Ele ficou simplesmente os 6 meses. Os 6 meses e tirou. Ele não fez acompanhamento psicológico, ele mal fez o acompanhamento nutricional. Ele começou a fazer muita compensação de parafunção, mas ele não reganhou esse peso. E a gente perguntando, tanto a ele quanto a vários outros, inclusive esse outro do maior peso que a gente alcançou, ele fala que não precisa, não voltou a fazer dieta. Quando ele pensa que está engordando, que está se descontrolando, porque ficou muito pouco tempo, na verdade, ele lembra do efeito de oral. Ele mastigar devagar, comer pequenas porções. Então, eu acho que o paciente acaba aprendendo o que é pouco, o que é muito. Porque vai falar, eu como pouco, o outro fala, eu como muito, mas o que é isso, afinal? Né? Seria que a prótese de oral ajudaria um condicionamento cerebral pela repetição daquela mastigação que a prótese obriga. Seria isso? Sim, eu acredito que até para o paciente começar a pensar realmente nesse ato de comer. A gente vê muito isso em teoria, alimentação com consciência plena. Então, ver quanto que é que eu estou comendo, qual que é o tamanho da porção que eu pus na boca, que tempo que eu levo para mastigar, será que eu já estou... Igual ele mesmo fala, eu estou com fome ainda? Não, cansei dessa comida.
Então, ele começa a perceber, a lembrar, a tomar consciência desse processo. A gente vê que muito paciente compulsivo ele não tem consciência do que ele está comendo, né? Às vezes ele até esquece, ele acha que não come. Né? O obeso ele tem muito disso, de falar, eu como tão pouco, eu quase não como. Mas, assim, o que é esse pouco e esse muito? Né? Não tem um parâmetro. Então, acaba que o Dioral mostra para ele, olha, o tamanho da cavidade bucal ela varia muito de paciente para paciente. Então, o que eu observo, a gente não tem pesquisa ainda, eu não achei pesquisa em lugar nenhum do mundo sobre tamanho da cavidade bucal. Tá? Se isso seria um fenótipo que induz a obesidade, na observação clínica, eu vejo que os pacientes que são mais compulsivos, os maiores, com maior peso, eles têm a cavidade bucal enorme. Volume é uma coisa absurda. Então, temos parecendo uma caverna assim para a boca. Eu não sei se isso, a gente não sabe se isso é genético, né? Se a pessoa já nasceu assim, ou se é algum tipo de estímulo, porque a gente vê que até a sucção do dedo altera e deforma o palato. Eu já cheguei até a pensar que às vezes a pessoa já nasce com essa compulsão e bota tanta comida na boca, que pode também ter algum tipo de estímulo desse tipo. É muita coisa que pode alterar essa cavidade que a gente que é pouco estudada. Mas Agora, pode continuar. quando essa cavidade é grande demais, a pessoa está muito compulsiva e ela vai pegar, vai sentar na frente da televisão, vai pegar aquela porção enorme de comida. E cada bocada que ela vai dar, você imagina nesses 20 minutos, mais ou menos, né, que essa teoria fala, o tanto que ela já comeu, já está na tampa. Enquanto que a pessoa com a boquinha pequena, ou até com dioral mesmo, ela não consegue comer esse tanto de comida. Ela cansa, o dioral faz cansar a língua também. Então, eu acho que a pessoa começa a tomar consciência mesmo dessa coisa de uma forma mais rápida. Porque a gente E pode a passar. busca é exatamente isso, é a busca de uma consciência da boca, né, da alimentação. Agora, entre os efeitos adversos esperados assim mais comum é a pessoa falar com um pouco de língua presa, né? E fica um pouco difícil de falar. Mas isso se recupera com o passar de algumas semanas ou isso fica duradouro enquanto usar a prótese? Não, sim, foi até por isso que esse é até um dos motivos que eu mostrei o paciente falando, que às vezes dá É, muita dúvida, né? Então, é. assim, na primeira semana, você vê que ele fala mais preso. Se a pessoa falar com a boca mais aberta, e nós temos uma fonoaudióloga, pode fazer um treinamento, que foi a que fez o treinamento desse paciente, até a esposa dele. Então, mas não é nada muito grave, a não ser que seja né, uma pessoa que use muita fala, eu acho que seria contraindicado, mas você vê que pela fala dele não é nada tão crítico, Então, né? No crítico. final ele E já está. náuseas? Náuseas não ocorre, né? Ninguém reclamou de náuseas, Ninguém. ninguém reclamou de ulceração da mucosa, né? Que seriam as aftas, ninguém removeu por causa disso. O que dá, que foi a hora que partiu o vídeo, eu, infelizmente não consegui passar ele na íntegra, mas ele está no YouTube. Depois eu vou passar um link também, ele Isso. todo, com todos os dias. Ele tem uma hora que dá uma questão psicológica, uma questão do nervoso, assim, por isso tem que ter equipe. Pode ser, a pessoa começa a ficar um pouco ansiosa com aquela presença dentro da boca. Mas é uma coisa bem leve. Eu acredito que os efeitos deles são extremamente leves, né? Você vê que a pessoa já sai, vai fazer suas coisas, não tem grande coisa, pode frequentar os eventos sociais, não precisa carregar uma mitinha da dieta, pode ir para um churrasco, para uma feijoada, só não pode comer sopa e nem pudim. Mas dá para ter uma vida, digamos, normal. Mas Porque, por que tem esse. Por que sopa e pudim não poderia? porque dispensa a mastigação, então ele não impede. Hum, Dá para comer aí desce. até. Ah, entendi. Isso mesmo. Nós tivemos logo no início, até no estudo, que ela veio falar com a gente que ela estava passando a base de pudim, a Ah, base meu Deus. em rinoceronte. Enganando a prótese, assim como alguns Eu tive uma pacientes outra enganam a cirurgia bariátrica. que pôs e falou assim, olha, já avisei minha cozinheira, já deixou um monte de sopa pronta para mim. Eu falei, gente, não dá, não é para comer Pois é, sopa, vamos deixar o o pão, o comer macarrão. compulsivo é isso. O comer Oi? compulsivo é isso. O comer compulsivo é isso, né? O paciente ele luta com essa compulsão
mas, ao mesmo tempo, ele retorna, né? Coloca a prótese de oral, conforme você está falando, mas vai comer sopas calóricas, pudins. O paciente com cirurgia bariátrica também engana a cirurgia tomando sorvete, leite condensado, né? Então, nós vemos, mas quando a gente escuta esses relatos, a gente retorna sempre que, quando nós falamos de transtornos alimentares, nós temos que falar de cérebro. Então, Amália, estou chegando às considerações finais, ficou muito. Entendemos a proposta criativa, né? Eu acho que a prótese de oral ela pode ser muito bem utilizada nesse espaço de tempo anti-cirurgia bariátrica, né? E você tem um artigo escrito para isso. Na verdade, que eu fui o seu orientador do trabalho de conclusão. Vamos fazer o seguinte, se você permitir, vou colocar aquela pesquisa no nosso grupo de WhatsApp, onde estão todos os congressistas, né? E se você quiser colocar ali naquele grupo de WhatsApp também algum filme sobre a questão do uso, depoimento, você me manda, que eu coloco ali no grupo para os nossos congressistas terem mais detalhes, né? E, finalmente, os seus contatos dessas coisas que são naturais, porque, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa muito interessante para esses pacientes que têm o comer compulsivo e estão ganhando peso e precisam dar uma freada, né? Amália, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, adorei estar aqui, e é isso. Então, tá bom, Amália. Então, estamos juntos lá no grupo de WhatsApp, todos os congressistas. O material da Amália vai estar lá. Gente, obrigado, uma boa tarde para todos. E vamos ter mais 2 palestras ainda hoje, espetaculares no decorrer do dia. Não percam, lembre-se que nós estamos na plataforma do Zoom Eventos, né? Quem não pôde assistir a palestra ao vivo, ela fica gravada no lobby do Congresso, mas lembrando, para entrar no lobby do Congresso tem que ser pelo computador ou notebooks. Celulares e tablets não acessam o lobby do Congresso. Gente, obrigado, Amália. Um beijo. Alciane, obrigado aí você como painelista do evento de hoje. Um beijo. Tchau, tchau.